Olá, muito bom. Bem-vindos ao meu canal, o canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Espero que vocês estejam gostando das atividades que estamos trabalhando aqui. Muito bem, vou continuar falando sobre água, essa é a parte 2. A água é considerada um hidreto de oxigênio, né? Então, compostos inorgânicos hidrogenados que apresentam o hidrogênio como um elemento mais eletronegativo, funcionando como ânion, eles são classificados como hidretos. No caso, a água se encaixa nessa classificação. A água, como nós falamos no vídeo 1, na parte 1, ela tem polos, regiões parciais positivas e negativas. Então, ela vai apresentar um momento de polo elétrico, positivo e negativo. Então, moléculas polares que são neutras, quando colocadas juntas, elas vão interagir por ligações de hidrogênio, no caso da água. Essas ligações de hidrogênio, no caso da água, ainda falando sobre isso, elas estão sendo feitas e refeitas a todo instante. Então, quando eu digo que ela tem um momento de polo elétrico, significa que ela tem um polo positivo e negativo. E esses polos, eles vão se conectar. Certo? Existem 4 possibilidades por molécula de conexão com outras moléculas de água. Muito bem. Uma outra coisa, quantidade de água nos seres vivos, quantidade de água nos órgãos. Bom, nos seres vivos vai depender da espécie que eu estou estudando. Cada espécie vai ter uma taxa de água, depende da sua adaptação, o ambiente em que ela vive. Os órgãos vai depender do metabolismo. Quanto mais alto o metabolismo, maior é a quantidade de água naquele órgão. A idade da espécie também, a idade do organismo também vai influenciar. Imagina aqui, na espécie humana, o indivíduo idoso tem menos água que o indivíduo de meia idade. O indivíduo de meia idade tem menos água que o indivíduo adolescente, certo? Podemos notar algumas coisas aqui nessa tabela, são só alguns exemplos. Por exemplo, a quantidade de água na água viva 98%, na espécie humana em torno de 70%. Nos músculos nós encontramos 83%, nos ossos, 48%, muito menos que nos músculos e nos rins. Mas mesmo assim, quando a gente apresenta a quantidade de água nos ossos, normalmente os alunos eles pensam que tem menos água, pensam que o osso é uma parte seca. Na realidade, os ossos são vascularizados e muitas reações metabólicas ocorrem nos ossos. Por isso que quase a metade da composição dos ossos é de água. Funções da água. A água funciona como um solvente de líquidos orgânicos, de substâncias químicas polares, certo? Em alguns lugares vocês vão encontrar em alguns sites que a água é um solvente universal. Não é, tá? É um solvente quase universal, porque moléculas apolares não se dissolvem na água, certo? Então moléculas polares não são dissolvidas na água, então a água não é um solvente de substâncias apolares. A água é um transportador de substâncias dissolvidas nela, a água participa diretamente de reações químicas metabólicas e a água também ajuda a manter a temperatura dos seres vivos, certo? Em função desse arranjo e desarranjo das ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio são construídas e desconstruídas a todo instante, tá? Essa intensa movimentação das moléculas de água faz com que a água tenha dificuldade na mudança de temperatura. Então a água tem dificuldade para esfriar e para esquentar. Então isso nos garante que, como nós, por exemplo, que temos 70% de água, isso nos garante que a temperatura ela se mantenha constante. Por quê? Porque o nosso corpo é formado principalmente por água. Como a água tem dificuldade para trocar a temperatura, então nós mantemos a temperatura com a nossa quantidade de água.
é um dos mecanismos de manutenção da temperatura. E evidentemente, né, gente, que estamos percebendo aí que é um mecanismo muito importante. Porque a água, porque o gelo é menos denso que a água líquida? Essa pergunta sempre é feita porque o gelo ele está no estado sólido, né? Então, vamos dizer assim, em tese ele deveria afundar, tá? Mas existem algumas propriedades nas ligações de hidrogênio que nós vamos ver em seguida, que fazem com que a água ela vai perder a densidade quando congela. Vai diminuir a densidade quando congela. Então, fazendo a fórmula lá, densidade é igual a massa sobre o volume. Tá? Então, densidade da água líquida. Vou colocar o valor aqui de 500 gramas de água de massa, vai ocupar 500 centímetros cúbicos de volume. Fazendo o cálculo aqui, esse valor é 1. Olha a densidade do gelo para a mesma quantidade de massa. Nós temos 500 gramas, olha o volume, 545 centímetros cúbicos. Então, a densidade aqui é menor do que 1, ou seja, o gelo é menos denso, mas ocupa um volume maior. Então, por isso, que quando eu tenho um copo de água e coloco um cubo de gelo, certo? Quando eu largar o cubo de gelo, ele até afunda um pouquinho, mas em seguida ele já sobe e fica na superfície. Por quê? Ele tem um volume maior, mas ele tem uma densidade menor. Certo, gente? Observem aqui que a disposição geométrica do gelo, olha só, tá, é constante, né? Nós temos aqui uma média de 4, né? Ou próximo de 4 nas ligações de hidrogênio. Tá? Então, as moléculas de água no gelo, na água sólida, são mais afastadas. Por isso, ocupa um volume maior. Por isso, densidade menor. A água líquida são um pouco mais juntas, porque as ligações de hidrogênio estão a todo instante sendo quebradas e reconstruídas, quebradas e reconstruídas. Isso faz com que as moléculas se aproximem um pouco mais. Então a água líquida ela é mais densa que o gelo. A média de ligações na água líquida é em torno de 3,44 ligações. E a água no estado de vapor, então, as ligações de hidrogênio não estão acontecendo. A água nas reações químicas, e quando nós falamos reações químicas, aqui estamos falando de reações metabólicas. Então, aqui um exemplo de reação metabólica, que pode acontecer tanto em proteínas, quanto em glicídios, quanto em lipídios. Tá? Então, o exemplo aqui é de uma reação metabólica entre dois aminoácidos. Então, eu tenho um aminoácido aqui e outro aqui. Nessa reação, que é uma reação de condensação ou síntese por desidratação, para unir essas duas unidades de aminoácidos aqui, eu tenho que retirar, por isso desidratar, eu tenho que retirar uma molécula de água, certo? Então eu retiro uma água aqui, olha aqui, estão vendo aqui, ó, retiro uma água, certo? E aí eu vou unir os dois compostos de aminoácidos, ok? Então a água aqui está sendo retirada para unir. Eu posso fazer o contrário, eu posso colocar a água e separar os dois compostos, certo? Então, vimos aqui a desidratação, vamos falar agora da hidrólise. É justamente a reação contrária. Então eu tenho um disacarídeo aqui, um disacarídeo que é formado por dois monossacarídeos, certo? Eu acrescento água para fazer a quebra. Por isso hidrólise, lise significa quebra, e hidró significa água, ou seja, eu acrescento uma água e através dessa enzima, então, eu separo os dois monossacarídeos. No caso aqui, glicose e frutose. Gente, ainda falta a parte 3, vamos falar de calor específico e outras propriedades da água, ok? Acompanhe, dê o seu like, participe, se inscreva no canal, bata o sininho, que para nós é muito importante. Grande abraço e até mais.